A obesidade, uma doença que ainda não é encarada com a seriedade que merece, tem impactado o sistema de saúde em Ribeirão Preto. Pacientes ficam sem o devido atendimento e correm cada vez mais riscos. O último anuário divulgado do Sisvan, Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, monitorou 90.700 ribeirão-pretanos adultos em 2025. Praticamente 32% deles estão com sobrepeso e quase 44% têm obesidades em graus 1, 2 e 3. Nessa estatística está a Juliana, de 43 anos. Hoje ela pesa cerca de 180 quilos, mas já ultrapassou 220 quilos. Os prejuízos que essa doença acarretou à vida dela são inúmeros. Eu fui desenvolvendo outras doenças, né? A pré-diabetes, a pressão alta, artrose. Há pelo menos 10 anos ela tenta uma cirurgia bariátrica. Em 2015, chegou a iniciar as preparações no Hospital das Clínicas, mas por uma série de problemas psicológicos acabou saindo da fila. Eu tinha 2 filhos de menor, 2 filhos, um de 9 e um de 11, 12 anos. E eles precisavam muito de mim e eu também tinha muitos problemas emocionais, porque eu não fazia tratamento com psiquiatra, não fazia tratamento com psicólogo, eu não tinha esse suporte. Agora a paciente está praticamente na estaca zero, passando novamente por atendimento nas unidades e postos de saúde municipais. Uma dificuldade que não acontece só com ela. O Jornal da Clube já trouxe também o caso do Guilherme, que enquanto aguarda na fila, tenta de todas as formas perder peso e proteger a saúde. Mas nem a colaboração das doações, rifas e outras campanhas facilitam essa espera. Estou sem trabalhar, os medicamentos são muito caros. O convênio em si, o valor que eu arrecadei, vai embora rapidinho, porque é R$300 da parcela do convênio. Uma caixinha do medicamento é R$300, eu estou tomando coisa de 8 medicamentos. A maioria dos médicos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, demoram para indicar qualquer tipo de tratamento. E a cirurgia bariátrica é um destaque nisso, porque muita gente, muitos médicos, profissionais de saúde, desconhecem os seus benefícios. Repare que durante toda a reportagem a obesidade foi chamada de doença, pois é assim que o Conselho Federal de Medicina classifica e se esforça para que todos compreendam. A gente tem provas e provas científicas muito sólidas que a obesidade é uma doença crônica e progressiva que independe da vontade do indivíduo. É como câncer, é como outras doenças crônicas, o diabetes, por exemplo, são doenças que independem do indivíduo comer. A gente tem vários estudos que mostram que não é comer muito que leva à obesidade. A doença, a obesidade, tem certos mecanismos sobre o indivíduo que levam ele a comer muito. A demora para chegar até a bariátrica pode piorar sensivelmente o quadro de um paciente. E aí, em vez de um procedimento cirúrgico, ele pode acabar precisando de outros mais. Estou com uma hérnia umbilical, que ela saiu por conta de eu fazer academia. A médica falou que tem que fazer primeiro a bariátrica, porque não adianta fazer a cirurgia da hérnia, porque não tem como colocar tela. Apesar de ser realizada pelo HC, a porta de entrada para a cirurgia da Juliana e de tantas outras pessoas é o conhecido núcleo aqui da Rua Minas, local onde, aliás, Ribeirão deu início a um programa inédito de combate à obesidade infantil. Política pública muito elogiada e que abre precedente para outra necessidade: cuidar dentro do município dos casos urgentes entre adultos. Uma preocupação, inclusive, também do Conselho Federal de Medicina. Mapeando todas as idades, uma cidade como Ribeirão poderia salvar mais vidas, aliviar a rede pública de saúde e ainda economizar. A cirurgia, quando bem indicada, ela economiza dinheiro a curto prazo, e vamos chamar de curto prazo, entre 3 e 5 anos, dependendo da gravidade do indivíduo. Quanto mais grave o indivíduo, mais o sistema de saúde vai economizar. E no caso de adolescentes, por exemplo, que você está citando aí as políticas de saúde municipais de Ribeirão, se a gente estratificar aqueles de maior risco, e é totalmente possível, muito fácil e muito barato, porque são exames simples e uma história clínica bem feita, a gente consegue estratificar os riscos dos indivíduos e tratar e operar aqueles que mais precisam primeiro. Então, eu otimizo os recursos utilizando-os sobre aqueles que mais precisam agora. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Sobre a paciente Juliana, a Secretaria de Saúde Municipal informou que fez o encaminhamento da paciente e foi autorizado no dia 2 de outubro do ano passado. Já o HC e o governo do estado não se manifestaram sobre a situação do Guilherme e da Juliana.
Agora a gente conversa com a doutora Alessandra Janete Oliveira, médica cardiologista, a quem eu já agradeço pela presença aqui, doutora. Vamos começar então pelo finalzinho da nossa reportagem. A cidade que já deu um enorme passo desenvolvendo uma política de combate à obesidade infantil pode também avançar no tratamento de adultos e de casos urgentes na sua análise, doutora? Ótima tarde mais uma vez. Ótima tarde, obrigada pelo convite. Sim, pode e precisa desenvolver. O tratamento, esse olhar para a obesidade infantil foi um marco civilizatório, para a cidade. Mas, infelizmente, a cidade está vivendo um paradoxo cruel aí, Tratando da prevenção do futuro, mas abandonando praticamente quem já está doente hoje. Então, avançar nesse ponto de tratamento da obesidade significa integrar o cuidado, tratar esse paciente desde a atenção básica, evoluindo ele para atenções especializadas, endócrino, cardio, educador físico, nutricionista, psicólogo, mas fazer isso de forma realmente integrada e não transformar a fila numa espera cruel, e desastrosa para a vida do paciente. Não voltar ele para a estaca zero a cada saída da fila, Doutora Alessandra, na medicina, nas redes de saúde, a bariátrica é encarada como uma cirurgia de prevenção ou deveria ser encarada como uma cirurgia de urgência? As duas coisas. Ela é de prevenção, a depender do risco do paciente, Se ele tiver um risco baixo, como o Dr. Ricardo citou anteriormente, se classificar esse risco e esse paciente tiver um risco baixo, ele pode sim aguardar e ser considerado uma cirurgia preventiva. Agora, se ele for um paciente de alto risco, cardiovascular principalmente, um paciente que já é hipertenso, já é diabético, já tem complicações como infarto ou AVC, previamente, ele é um paciente de altíssimo risco. E a obesidade, hoje em dia, a gente já sabe que ela por si só ou desencadeia ou agrava 236 outras doenças. Então, se a gente classificar exatamente o risco desse paciente, ela passa a ser de urgência ou ela pode também ser preventiva. A paciente que nós ouvimos aí na reportagem, doutora, fala da necessidade de um tratamento que vá além da cirurgia bariátrica, que abrace todos os aspectos da pessoa obesa, especialmente o aspecto psicológico. Qual que seria o protocolo ideal? O protocolo ideal a gente chama de biopsicossocial. O que quer dizer isso? Esse protocolo ideal passa por várias esferas do estilo de vida do paciente, mas adequado à evolução cognitiva que ele tem, à saúde financeira que ele tem. Então, a gente, como sociedade, e nós, principalmente como médicos, temos que adequar o tratamento a esse paciente. Então, os pilares que a gente precisa avaliar desse paciente são, primeiro, o emocional. Como é que está o emocional desse paciente para a gente indicar um exercício físico? É um absurdo a gente indicar um exercício físico para um paciente que pesa 180 quilos e entender que esse paciente não chegou a pesar 180 quilos porque ele quis. Isso é uma doença. Então, se a gente conseguir integrar o emocional desse paciente, a capacidade que ele tem de compreender a doença e fazer ele enxergar que a doença não é falta de caráter, que é como muita gente vê a obesidade, infelizmente, a gente consegue ter um protocolo adequado e esse paciente começa, às vezes, a perder peso, quando bem orientado, antes da bariátrica, o que já diminui o risco da cirurgia dele absurdamente. Agora, falando diretamente, doutor, as pessoas, tanto as que não compreendem a obesidade como doença, quanto as que estão tentando vencê-la e não conseguem, como que a gente pode ajudá-las? Para as pessoas que não compreendem a obesidade como doença, a pergunta que a gente tem que fazer não é por que você não emagrece, é que tipo de cuidado faltou para você até agora, que tipo de olhar que você não teve até agora, Então, essas pessoas, a gente precisa saber que ela não está assim porque ela quis, mais uma vez eu repito, E a gente precisa entender de uma forma global que essa doença, a obesidade, é uma doença extremamente prevalente no mundo e que nós, como sociedade, nós médicos, psicólogos, educadores físicos e todo o universo dos profissionais de saúde, temos que educar a população de uma forma legítima, de uma forma lúdica, para que todo mundo compreenda que o cuidado é junto, é integrado.
Doutora, vamos falar rapidamente do aspecto dessas canetas emagrecedoras que têm surgido aí hoje. Elas podem ser, então, uma alternativa para esses bariátricos, porque a gente vê que é bem complexo você levar essa pessoa para uma sala de cirurgia, né? Não só como alternativa, mas como tratamento associado. A gente pode usar nesses obesos, né, que antigamente chamávamos de mórbidos, que hoje a gente considera como obesidade grau 3, né, que é a que vem associada a muitas doenças, a gente pode associar o tratamento prévio com as medicações anti-obesidade, né, as conhecidas canetas emagrecedoras, para levar esse paciente para a cirurgia com um risco cardiovascular menor. E após o tratamento da cirurgia bariátrica, manter, às vezes até, se possível, uma dose baixa das medicações para que o paciente consiga perder o peso que ele precisa, se reeducar de uma forma global e não só alimentar ou movimento, né? E ainda fazer a prevenção do reganho de peso, que também é um outro problema extremamente comum em quem opera, porque não tem um segmento adequado. Médica cardiologista, doutora Alessandra Janete Oliveira, a quem eu agradeço muito pela disponibilidade da senhora. Doutora, um abraço e até a próxima oportunidade. Obrigada. Até mais.